Olá pessoal do YouTube, mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer análise sobre o debate de ontem da TV Record. Na verdade, de todos os debates que eu já acompanhei, foi o debate mais monótono, porque nós estamos habituados, ou seja, eu estava à espera daquele tipo de debate em que tivesse muito mais ataque, aquele que houvesse aquele momento de entretenimento, né? Que é basicamente isso que muita gente que está a fazer muita gente acompanhar esses debates. Então, não vou analisar todo o debate em si, só vou analisar algumas partes, por exemplo, partes que o Marçal ataca Ricardo Nunes, parte que o Marçal tenta puxar aí uma forma do Datena. O Pablo Marçal é um gênio. Eu acredito claramente que ele é um gênio. Ele puxou o Datena, fez com que o Datena mudasse o ataque para ele e se atacar diretamente Ricardo Nunes. Eu gostei muito, mas eu vou começar a fazer essa análise e esse debate claramente Ricardo Nunes decepcionou. Não respondeu nenhuma pergunta. Ele simplesmente foi se defendendo de perguntas, não só Ricardo Nunes como Guilherme Boulos. Foi uma decepção total sobre este debate concernente a Ricardo Nunes e até mesmo Guilherme Boulos. Eu vou começar aqui com uma parte do debate que vai ser uma das perguntas que Pablo Marçal fez no Ricardo Nunes e vamos tentar analisar aqui o ponto desse debate. Lembrando que o Pablo Marçal foi tão inteligente a usar a fazer essa pergunta ao Ricardo Nunes e por coincidência, ou seja, por coincidência não, por fraqueza na parte do Ricardo Nunes, ele caiu completamente no jogo. Vamos acompanhar, começando então com o vídeo. Ô, Ricardo, você tem uma oportunidade agora. Existe em curso uma investigação da Polícia Federal em relação ao desvio de merenda. E esse desvio de merenda, não quero ser injusto com você, mas como eu estou acompanhando bem próximo, existe lá pagamentos no seu nome, pagamentos no nome de familiar, e eu queria que você desse explicação, né? Não fugindo. Se fosse de fato o prefeito, ninguém aqui está criticando a prefeitura, nós estamos mostrando a pessoa que toca a prefeitura. Então eu queria que você no seu tempo se explicasse, porque já foi veiculado, isso aqui não é ilação, foi veiculado que você recebeu dinheiro em relação a mais de 100 pessoas indiciadas pela Polícia Federal, se você puder contar para o cidadão de São Paulo. O Pablo Henrique, quem fugiu da polícia foi você. Fugiu pela sua condenação de ter integrado uma das maiores quadrilhas desse país para poder roubar dinheiro de pessoas humildes pela internet. Quem foi preso foi você. A minha vida é limpa e continuará limpa para sempre. Eu nunca tive um indiciamento, nunca tive uma condenação e não terei, porque o meu passado é um passado honrado. O meu presente é um presente honrado e o meu futuro continuará honrado. Então, você tem esse hábito, já está bem conhecido, por ser um mentiroso contumaz. É uma pena que você traga esse tipo de colocação aqui para um debate tão sério. Inclusive, foi condenado só agora, além das outras condenações que você teve, 4 anos e 5 meses que foi condenado, só agora nessas eleições, 22 condenações pela Justiça Eleitoral por fazer mentiras contra mim, a minha esposa, a minha filha, a minha família. Mentira! Imagine você que está nos assistindo ser vítima de tantas mentiras. Ele foi condenado 22 vezes. Mas eu quero falar da nossa cidade. Eu quero falar daquilo que interessa e para isso que você está aqui. Deixar, não cair nos golpes aí do seu Pablo Henrique. Nós estamos com a saúde financeira da cidade em dia. Quando a gente fala dos avanços, quando a gente fala daquilo que nós colocando aquilo... Pessoal, não sei vocês, mas eu encarei a pergunta feita por Pablo Marçal, uma pergunta muito simples, longe de ataque, por exemplo. O que é que eu analisei? A pergunta foi muito simples, foi do tipo, ouvimos que está a haver uma investigação sobre os desvios de dinheiro da creche e gostaríamos de saber, na tua opinião, Ricardo Nunes, o que é que você tem a dizer para os eleitores sobre isso? É muito diferente da pergunta, da questão. Olha, já temos noção que você é um condenado e está a ser investigado e você vai preso, que é praticamente os confrontos que o Pablo Marçal tem tido com o Ricardo Nunes desde o passado. Mas a pergunta que o Pablo Marçal fez foi muito simples. O que é que você tem a dizer sobre essas investigações que estão a acontecer? É muito normal o Ricardo Nunes chegar e responder da seguinte forma. Eu ouvi sobre essas investigações, a polícia está a investigar claramente, e inclusive que eu também estou a ser investigado sobre isso, mas eu acredito que a polícia vai conseguir fazer uma bela investigação e vai notar que eu não tenho nada a ver
com esse crime, ou seja, com estes desvios de dinheiro, e que espero que a polícia faça uma boa investigação. Espero que encontre os verdadeiros culpados e que eu me sinta livre dessa situação, porque eu acredito claramente que estou livre. Uma resposta dessas daria mais confiança nos eleitores sobre este caso, em vez de ele inverter essa questão com ataque direito ao Pablo Marçal. Nem respondeu nenhuma pergunta, ele se desviou de todas as perguntas e isso claramente gerou uma dúvida, um desconforto por parte dos eleitores. Pelo menos é assim que eu interpretei, não sei vocês se interpretaram como, mas eu interpretei assim e eu acredito que tem muita lógica interpretar da forma que eu interpretei. E se você interpretou de uma outra forma, deixa aqui nos comentários. Mas a outra coisa que me chamou bastante atenção foi basicamente a pergunta que o Pablo Marçal fez no José Luiz da Atena. E depois desse vídeo, do vídeo passar, eu vou fazer um comentário que vocês vão entender praticamente, que vocês praticamente terão uma ideia proveniente de mim, né? Talvez vocês tenham uma outra ideia também, sobre esta questão, porquê dessa questão e porquê, e como a resposta de José Luiz da Atena pode comprometer muito a relação que o Ricardo Nunes tem para com os eleitores. Preste sua atenção na questão feita de José Luiz da Atena e como ele vai responder. Da Atena, nos seus 26 anos, salvo engano, aí, de televisão, eu queria que você comentasse, né? Qual foi o pior prefeito da história? O que mais trouxe de aprendizado para você? Caso alguém aqui vença essa eleição, queria pegar essa experiência sua como jornalista e como apresentador, alguém muito ativo aí na televisão. Quem que é o pior prefeito da história da cidade de São Paulo? Bom, em primeiro lugar, é duro de responder, hein? Já tivemos gente muito ruim. O Ricardo, primeiro, não foi eleito prefeito, ele foi eleito vice do Bruno Covas. Mas só o dinheiro que ele está gastando na campanha eleitoral dele, dá para fazer ponte, dá para fazer asfalto, dá para fazer tudo. E mais, quando ele fala que fez essa quantidade toda de asfalto, sabe quanto que ele gastou para fazer asfalto? Você tem ideia de quanto ele gastou para fazer asfalto? 5 bilhões. E pergunta se foi no começo da administração que ele iniciou o projeto de asfalto. Quantos acidentes estão acontecendo em São Paulo por causa de buraco de rua que você vai desviar e acaba atropelando ou matando alguém? Pergunta quantas calçadas do 1 bilhão e 500 mil metros quadrados que ele prometeu, que o Bruno prometeu, que ele não fez, que facilita atropelamento. O Ricardo pode não ser o pior prefeito, mas ele está ali, porque está prometendo coisas que não vai cumprir. Ele está fazendo obras eleitoreiras, gastando dinheiro pra caramba, que ele tem certeza absoluta que não vai cumprir, porque não vai ser eleito o prefeito de São Paulo. Quem vai cumprir essas obras se não tiver o desprendimento que nós temos? Se for obra boa, a gente continua. O Ricardo, na verdade, e me perdoe, nós tivemos vários embates, principalmente no campo do jornalismo, e dentre esses todos embates, eu sempre coloquei a minha posição em relação à administração dele, e não poderia voltar atrás aqui. Fica dentro do campo da administração, mas o Ricardo não cumpriu, infelizmente, nem 50% do que o Bruno prometeu. Marçal. Aumento de 23% em relação a dezembro do ano passado em pessoas em situação de rua. Isso não é um direcionamento à pessoa dele, mas de fato ele não é o prefeito, ele é um vereador que foi colocado no cargo. E se a população quiser abençoar ele para viver mais um período e esses 12 longos anos do governo Dória, você já sabe em quem você vota. Eu fiz essa pergunta para o Datena porque eu quero corrigir uma fala minha. Eu, em outros debates, falei que o Haddad seria o pior prefeito da história, mas olhando, né, cada situação, estudando profundamente a Prefeitura de São Paulo, eu realmente mudo a minha posição. O atual prefeito, ele está nesse lugar. De fato, ele fez coisas que ninguém fez, com obras, né, sem licitação, já foi comentado aqui. Não resolveu o problema nem de longe de saneamento básico. Nós temos o pior ar do mundo nessa cidade. Nós temos, né, milhares de crianças em situação de rua, aumento da criminalidade. Eu queria saber o que fez de bom esse prefeito. E aí está o detalhe. Você não pode abençoar alguém que está com 12 partidos, que no próximo mandato vai ter 120 bilhões, orçamento recorde. Vai ser dividido 10 bilhões para cada um e ele vai ser um instrumento de decoração ali. Por favor, entenda o momento que nós estamos vivendo. Não dê a capacidade de alguém que não é do tamanho desse cargo. Vote 28. Tréplica, candidato. Olha, o Ricardo não está investigado nem indiciado, e isso é verdade, da infiltração do PCC dessas companhias de ônibus. Mas há muito tempo a cidade inteira fala, todo mundo diz que tem PCC dentro dos ônibus. Será que o Ricardo nem imaginava isso? Em relação às obras que deveriam ser feitas em período emergencial, 70%
dessas obras tem suspeita de conluio. Inclusive, não vou, viu, Ricardo, tocar num assunto que você não pediu, me pediu para não tocar, porque é um assunto pessoal. Eu não vou tocar nesse assunto. Mas você deveria ter mais zelo pela cidade que você administra. Você deveria saber o que acontece dentro da sua administração, mesmo sem ser investigado. Quando a gente for eleito prefeito de São Paulo, ou quem for eleito prefeito de São Paulo, vai ter a obrigação de analisar quem cometeu crimes com essas obras sem licitação e quem deixou cometer crimes com essas obras de licitação. Não pode um prefeito de São Paulo se omitir dizendo que não sabia disto ou daquilo. Omissão é pior do que uma ação ruim. Nada melhor do que você aceitar a situação, pedir investigação, como de fato você pediu dos ônibus, mas dessas obras há suspeição de conluio e não se sabe quem deixou esses bandidos entrarem no meio dessas licitações emergenciais, com empresas que de repente não tem ninguém trabalhando, que tem carros que são contratados, mas não tem ninguém para dirigir, e coisas que tais. Talvez sirva de exemplo para uma próxima oportunidade, se você tiver. Mas até agora não teve e dificilmente terá. Obrigado. Pessoal, pensem só numa questão. Desde o princípio do debate, ou seja, desde o princípio da campanha, ou seja, antes de começar a campanha, o embate que estava a surgir era quem? Guilherme Boulos e Pablo Marçal. E, nos primeiros debates, os ataques que Pablo Marçal estava a fazer era diretamente a quem? A Guilherme Boulos. Depois dele quebrar o ataque do Guilherme Boulos, ele acabou notando que Datena estava a querer se destacar um pouquinho, então começou a mudar os seus ataques. Os ataques foram diretamente para José Luiz Datena. Depois da cadeira, ou seja, antes da cadeira, ele estava a atacar o Datena e o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, porque teve um impulsionamento grande na sua campanha com o governador Tarcísio, com Bolsonaro. Ricardo Nunes teve um pico alto da sua campanha e automaticamente isso serviu como perigo para o Pablo Marçal, pois o Ricardo Nunes estava a crescer bastante e, nesse período, Guilherme Boulos já estava um pouquinho mais abaixo. Então, Pablo Marçal mudou a estratégia. Da estratégia, o que é que ele fez? Começou a atacar o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes está a ser atacado até agora. Tudo por quê? Porque dentre o Guilherme Boulos já não é problema. O problema do Guilherme Boulos era no princípio. Depois de lhe atacarem da carteira, com a carteira de trabalho, de lhe exorcizarem, automaticamente ele baixou. Daí para frente, Guilherme Boulos baixou completamente. E os discursos, ou seja, as campanhas que o Guilherme Boulos tem feito, tem prejudicado mais a ele do que prejudicado Pablo Marçal, porque ele próprio faz comentários que a mídia em si lhe decepciona. Já o Ricardo Nunes, independentemente se ele se decepcionar por meio de algum comentário, tem pessoas que estão a lhe levantar, como o governador Tarcísio e até mesmo o Bolsonaro, que estão a apoiar o Ricardo Nunes. Agora que o Bolsonaro decidiu se afastar um pouquinho nessa questão do primeiro turno, né? Nessa questão do primeiro turno, talvez só vai interferir no segundo turno. Basicamente isso. Mas, por causa desse impulso que o Nunes tinha, o Pablo Marçal notou que é o ponto principal para atacar aquela pessoa que está mais forte na campanha, que era praticamente o Nunes. E é uma coisa que eu aprendi no livro 48 Leis do Poder, que posso deixar aqui o link na descrição para que vocês possam analisar. O livro explica muito bem. Se vocês estudarem o livro 48 Leis do Poder, vocês conseguirão entender como é o Pablo Marçal ao fazer ataques e a se defender de ataques. Eu consegui, pelo menos, analisar isso. Embora ele nega que não se baseia no livro 48 Leis do Poder, mas eu acredito claramente que ele se baseia nesse livro, As 48 Leis do Poder. Então, o objetivo do Pablo Marçal é derrubar agora o Nunes. O Nunes é que está a ter muita audiência por causa dos apoios que ele tem. Por esse motivo, ele questionou José Luiz Datena, depois de atacar o Nunes e o Nunes se enrolar na sua resposta. Questionou José Luiz Datena de modo respeitoso, parecendo que é amigo do Datena. E o próprio Datena começou a tirar brasa para o Nunes, do tipo... foi atirando um monte de coisas negativas sobre o Nunes e lhe enquadrando na lista dos prefeitos, dos piores prefeitos que São Paulo já teve.
e automaticamente não seria mais os apoiantes do Pablo Marçal que queimariam o Nunes, mas agora os apoiantes do Datena e do Boulos é que queimariam o Nunes, porque Datena e o Boulos praticamente são assim. É basicamente isso. E agora o Nunes, tem muitas pessoas agora a queimarem o Nunes. Isso pode impulsionar negativamente a campanha do Nunes. É basicamente isso que eu consegui compreender. E o Datena falou um monte de coisas, respondeu a pergunta e falou, acrescentou mais algumas coisas e no final, se vocês notaram, o Pablo Marçal parecia que estava a rir um pouquinho. Mas é basicamente isso. Por isso é que eu digo, ele é um gênio. Ele é um gênio praticamente ao dominar essa arte da persuasão, essa arte da comunicação. Ele é muito bom nisso. Mas agora, para terminar, vamos tentar fazer uma análise sobre a questão da pergunta da Tabata Amaral, que um jornalista fez a Tabata Amaral, que ele fez praticamente a pergunta do gênero. Fih, pelos resultados das pesquisas, já dá a entender que você não chegarás no segundo turno. E, numa perspectiva de que você não chegue até o segundo turno, quem você votaria? Praticamente essa pergunta vem com perspectiva de mostrar na Tabata Amaral que o objetivo de todos os candidatos que estão ali não é procurar um excelente prefeito, mas sim praticamente uma junção de anti-Marçal. Ou seja, derrubar o Marçal é o objetivo deles. Praticamente o vírus ali é o Marçal. Então, se o Ricardo Nunes calhar com Pablo Marçal no segundo turno, Tabata Amaral, Tabata Amaral, Boulos e Datena vão apoiar o Ricardo Nunes. Se o Pablo Marçal calhar com Guilherme Boulos, logo todos esses vão apoiar o Guilherme Boulos. Se o Pablo Marçal calhar com a Tabata Amaral, que é improvável mesmo, todos esses também vão apoiar a Tabata Amaral, porque o objetivo ali já não é do tipo procurar quem tem as melhores propostas, é criar uma reunião anti-Marçal, ou seja, derrubar o Marçal é a prioridade deles aí. Pelo menos é assim que eu acabei notando. Analisem a pergunta que foi feita, vejam como é que ela se enrolou para responder uma simples pergunta que eu achei ilógico, porque não teria muita lógica ela responder daquela forma. Prestem atenção e vamos então analisar a última parte para não se tornar um vídeo muito longo. Talvez as outras partes vou analisar num outro momento. Minha pergunta vai para a candidata Tabata Amaral e com os comentários de Pablo Marçal. Candidata, se as pesquisas se confirmarem, a senhora não chega ao segundo turno. Já olhando para essa realidade, numa possível disputa entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, quem a senhora apoiaria? Candidata Tabata tem a palavra. Rafael, muito obrigada pela sua pergunta. Eu entendo a ansiedade, mas é muito importante que a gente tenha respeito com as pessoas que estão acompanhando esse debate. Porque robô, graças ao bom Deus, não vota. Mas gente de carne e osso, gente que sabe quão difícil é você chegar num posto e ficar lá a madrugada toda para chegar a tua vez e falar, volte amanhã que acabou a senha. Quão difícil é depender do transporte público nessa cidade e ver que só aumenta. Os ônibus cada vez mais caindo aos pedaços, as linhas antigas que não mudam nunca, as pessoas passando 2 horas e 46 na média, quase 3 horas. Imagina quem está em Marcilac, quem está em Cidade Tiradentes. Essas pessoas de carne e osso, que podem não estar gritando, esbravejando na rede social, elas estão aqui atentas ao debate. E elas sabem que todas as palhaçadas que infelizmente aconteceram nas últimas semanas, a gente pode até dar risada. Até eu dou risada, é melhor rir do que chorar. Mas a gente sabe que o que a gente colocar na urna no dia 6 de outubro vai impactar a nossa vida pelos próximos 4 anos. Eu dizia aqui que tenho vivência, que não falo de teoria, não falo porque turistei, tenho um orgulho danado de ter nascido na periferia de São Paulo, ser filha de uma baiana e um paraibano, ser filha de uma diarista e um cobrador de ônibus. Porque se eu cheguei aqui, é porque, primeiro, eu tive uma família que se sacrificou para formar os 2 filhos na faculdade e, segundo, porque eu tive uma igreja que se fez presente na minha vida desde sempre e a educação transformando a minha vida. E eu trago isso porque é com essas pessoas que a gente está falando. Tentaram roubar de você o direito de comparar as propostas, de conhecer as pessoas, de conhecer os projetos. Tem um soco, tem uma discussão, tem uma agressão que é para você não perceber que a maioria que está aqui não tem ideia do que está falando, não lhe respeita, não tem condição de ser prefeito ou prefeita. E muita gente aqui, porque não tem uma coisa para falar da minha história, porque sabe que eu juntei time, porque sabe que eu trabalho, que eu tenho entrega para mostrar, vira e fala, é ótima, mas é muito nova. E desde quando ser novo é uma coisa ruim? Tá faltando gente com energia, com disposição, que trabalhe de domingo a domingo como se todo dia fosse véspera de eleição. Ficar 3 anos sem prefeito teve um custo muito alto pra gente. E a melhor resposta que a gente pode dar para essa mediocridade é uma mulher séria e jovem. Tempo esgotado.
Pessoal, eu não consigo, ou seja, pessoal, eu não consegui compreender por que a Tabata respondeu dessa forma. Primeiro, foi arrogante com o jornalista. Segundo, a pergunta foi tão óbvia, ela podia muito bem dizer se ela votaria em Nunes ou Pablo Marçal em questão de segundo turno. Em quem ela votaria? Mas como ela sabe que, na verdade, a luta é para derrubar Marçal, independentemente de quem esteja com Marçal, ela votaria ao contrário. Porque o objetivo dela não é analisar proposta nenhuma. Ela hoje está a vir com um truquezinho de que Nunes está a trabalhar mal como prefeito, mas, na verdade, uma disputa entre Nunes e Marçal, ela votaria no Nunes. E o mesmo acontece com o Boulos, acontece com o da Atena, que todos votariam no Nunes, caso se fosse uma disputa dessas. Basta agora que o pessoal, as pessoas que estão apoiando o Pablo Marçal, unam forças suficientes para poder fazer, sentir, ou seja, vingar tudo isso lá nas urnas e poderem votar conscientemente. E falando em votar conscientemente, eu vi em vários vídeos do Pablo Marçal que ele está precisando de ajuda. E se vocês puderem fazer essa ajuda, doações para a campanha dele, fariam muito bem fazendo isso. Por favor, dão lá uma ajuda aí no Pablo Marçal. Eu tentei procurar uma forma, não sei se eu poderia fazer isso, né? Mas creio que eu aqui em Angola não dá para mim fazer isso, porque a minha ajuda, nós não temos Pix, né? E acho que se tivéssemos Pix, acho que seria meio complicado. Não sei como é que as leis brasileiras funcionam, mas eu acredito que se tivesse aí uma forma de pagar por criptomoeda ou por PayPal, eu poderia dar essa ajuda. Mas, lembrando, pessoal, enquanto vocês podem dar essa ajuda, nem que seja R$5, R$1, R$2, R$20, R$15, é suficiente para ajudar na campanha de Pablo Marçal. Ele precisa dessa ajuda, então dão essa força. E lembrando que o objetivo aqui do canal, até o final de outubro, é chegar até 10 mil inscritos. Estamos nos 5 mil inscritos. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dá um like no vídeo e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam saber disto. E se quiserem que eu faça análise de mais vídeos, ou seja, de mais partes do debate, podem dar aqui um sinal aqui nos comentários que eu vou notar claramente que tenho que fazer isso e farei isto no próximo vídeo. Estamos juntos? Fiquem bem, até o próximo vídeo.